A paz do Senhor, amados irmãos, a lição em curso é a de número 11. Glória a Deus, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. A paz do Senhor, Pastor Hércules, a paz do Senhor Jesus aos nossos queridos professores e alunos da maior escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a todos e vamos em frente para mais uma pré-aula, a lição de número 11. Dia 14 de setembro será ministrada presencialmente em nossas igrejas, pastor, e é comemorado o Dia Nacional de Missões. Olha aí, muito a bênção. A nossa convenção geral, a CGADB, está fazendo uma grande campanha de arrecadação para os avanços missionários que são propostos, uma vez que a CGADB já tem inaugurado igrejas que têm sido construídas com recursos da missão, e esses trabalhos têm sido feitos pelo interior do país, e com certeza, irmãos, isso é agradável diante do Senhor. Que bênção nós, de alguma forma, participarmos deste maravilhoso trabalho, não é? Vamos seguir aqui, então, com a nossa pré-aula. Todos sejam muito bem-vindos, não é, ao nosso trabalho aqui da Escola Bíblica Dominical. Nós queremos dizer para você que é satisfatório para nós podermos contribuir com os irmãos. Conforme eu já havia anunciado, não é, está disponível para os irmãos tanto os comentários da lição, desta lição, a de número 11, nós temos um comentário com 23 páginas, é esse material aqui, ó. Deixa eu ajeitar aqui, porque a correria foi tanta que eu não ajeitei antes. São 23 páginas de comentário a respeito desta lição, a de número 11, e você pode fazer download desse trabalho acessando o portal de cursos online do CETADB. Este material da Escola Dominical é gratuito. Eu vou deixar aqui para ti, não é, o endereço da nossa plataforma para que você acesse, faça download tanto dos slides quanto da lição comentada, porque até então nós estávamos utilizando de fazermos lista de transmissão, porém o WhatsApp começou a fazer bloqueios, né, no intuito de realizar cobranças a respeito desse serviço, e como nós estamos no intuito também de fornecer esse material, todo ele de forma gratuita para os irmãos, para que a gente também não tenha esse custo adicional, não é, com o envio desse material, nós disponibilizamos gratuitamente para os irmãos na nossa plataforma de cursos online do CETADB. Então você vai acessar lá a guia de EBD, e o material vai estar ali, você vai acessar, vai assistir às aulas na própria plataforma, vai fazer download dos slides, vai fazer download desse arquivo comentário, e vai ser uma bênção, não é, para a sua vida e, obviamente, para todo o trabalho que é feito nas nossas igrejas e no reino de Deus. Textuário da lição, Atos capítulo 10, versículo 47, a Bíblia diz: Respondeu então Pedro: Pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? Este é o textuário da lição, e eu quero dizer para você que nós temos aí no material de apoio um comentário sobre o textuário, um comentário sobre a leitura bíblica em classe, além também de um comentário sobre a palavra aceitação, que é a palavra-chave da lição. A verdade prática traz o seguinte texto: o episódio da igreja hebreia na casa do gentil Cornélio demonstra que Deus não faz acepção de pessoas. Lição maravilhosa que nós vamos ter aqui, não é, tratando a respeito deste tema importantíssimo, igualmente importante. A leitura bíblica em classe, você vai ler o texto, e eu vou fazer aqui aquela sugestão que nós sempre temos feito. Leia o capítulo 10 todo, não é? A leitura está pinçada, algumas partes, alguns trechos, Atos 10, versículos de 1 a 8, depois 21 a 23 e depois 44 a 48. Mas é salutar que os nossos irmãos leiam o capítulo 10 inteiro para estabelecer o contexto imediato daquilo que ocorreu na casa, nesta casa em Cesareia, onde moravam, Cornélio com toda a sua abençoada família, que nesse episódio foram cheios do Espírito Santo, assim como os primeiros crentes lá em Jerusalém. Lembrando que nós estamos estudando exatamente sobre a igreja de Jerusalém, com base nos Atos dos Apóstolos, não é? Os primeiros capítulos do livro de Atos, vai até o capítulo 15, a última lição, mas para que você tenha aí esta ênfase. Os objetivos desta lição de número 11, na explanação dela, no ponto primeiro, é mostrar que Deus incluiu os gentios em seu plano de salvação.
Já no ponto segundo, vamos ressaltar que a salvação é oferecida a todos os que creem em Jesus, independentemente de sua origem étnica ou cultural. No ponto de número 3, vamos enfatizar a obra do Espírito Santo como confirmação do agir de Deus entre os gentios, demonstrando que o Pentecostes não foi exclusivo dos judeus, assim como o próprio Deus não é exclusivo deles, não é? A CPAD, não é, por meio do seu editorial, está sugerindo para nós aí os hinos 392, 361 e 614 para o devocional desta aula, não é, deste domingo, desta manhã dominical, especialmente para as igrejas onde a escola dominical acontece aos domingos. A palavra-chave é aceitação. E o pastor Adovilson vai apresentar aqui a definição desta palavra-chave da lição. Vamos lá. Definição geral de aceitação. Aceitação é ação e o efeito de aceitar, o ato de receber algo que é oferecido ou dado, de aprovar ou concordar com algo, não é? De acolher ou ter uma boa receptividade para algo ou alguém, ou ainda a conformidade com algo. Agora, a aceitação na lição de hoje, eu trouxe aqui através do livro de Atos dos Apóstolos, Deus aceita os gentios. Nós vamos explicar o que é isto posteriormente, que são os não-judeus, claro, né? Como parte de seu povo, demonstrando que a salvação não é exclusiva para os judeus. Essa aceitação é evidenciada pela concessão do Espírito Santo a Cornélio e sua família, um centurião romano, e pela decisão do Concílio de Jerusalém de que os gentios convertidos não precisavam seguir a lei judaica para serem salvos. Então, está aí agora no decorrer da lição, nós vamos entender essa questão de aceitação. Maravilha, olha aí. Com a palavra-chave já fica a dica, né? Dá para fazer uma pregação aí, Sim, só com base na palavra-chave aceitação. E aí, quando você estudar a lição, aí você vai chegar à conclusão de que, de fato, dá para pregar uma mensagem, ou duas, ou quem sabe até 3. Aleluia! Vamos lá, então? Introduzindo, irmãos, a lição desta semana, nós vamos estudar aqui sobre como a igreja judaica de Jerusalém deu um passo gigantesco quando foi chamada por Deus para compartilhar a sua fé com pessoas de outras nações, né? O apóstolo Pedro foi a pessoa escolhida divinamente para pregar as boas novas da salvação aos gentios, o que na época não era aceitável. Nós vamos ver exatamente esse sofisma que havia ali naqueles dias. Atos capítulo 10, e a nossa sugestão apenas para reforço é que você leia o capítulo todo. É uma das mais impressionantes histórias contidas na Bíblia, onde está evidente o grande amor, bem como a sua maravilhosa graça, a graça de Deus, em salvar todos quantos demonstrem fé na pessoa bendita de Jesus Cristo. É importante dizer que não existe salvação fora de Jesus, não é? Qualquer outro mecanismo que tentem implantar no sentido de promover salvação é farsa. Com certeza é uma coisa que deve ser abominada, porque a salvação é só em Jesus, não é? Maravilha. Lucas, o autor do livro de Atos dos Apóstolos, neste livro ele destaca que os gentios foram salvos e que receberam o dom do Espírito Santo da mesma maneira, da mesma forma como aconteceu com aqueles judeus que estavam ali em Atos capítulo 2. Então, observe, fique atento, não perca um instante sequer, esteja conosco. Vamos para os desdobramentos da lição, no tópico primeiro, a revelação de Deus aos gentios. Pastor Adovilson, vamos lá. É o tópico 1 e o subponto 1, a visão de Cornélio. E sempre nós iniciamos, né, no primeiro ponto aí, com um conselho, né? Que o professor ele traga o aluno para entender o contexto de cada lição, né? O contexto de Atos, por exemplo, no caso de hoje, o contexto de Atos, capítulo 10, verso 1 ao 8, também o 21 e o 23, e o 44 ao 48, são os versículos propostos pela lição, não é? Qual é o contexto? Então é bom que o professor traga isso para os alunos. Nesse contexto nós encontramos aqui, um encontro transformador
entre o apóstolo Pedro e Cornélio, um centurião romano, não judeu. Este evento representa a abertura universal do evangelho a todas as nações. Veja bem que ponto importante que nós temos aqui hoje. Os versículos descrevem Cornélio recebendo instruções do anjo, né, do versículo 1 a 8. Pedro é enviado para Cesareia, do versículo 21 e o 23. E finalmente o Espírito Santo desce sobre Cornélio e sua casa, enquanto Pedro anunciava a fé em Jesus, comprovando a igualdade de todos perante Deus e o batismo dos gentios, do 44 ao 48 versículos, não é? Agora, veja bem, nós temos aqui escrito assim: Cornélio, um centurião romano da cidade de Cesareia, orava por volta das 3 horas da tarde, quando teve uma revelação de Deus. Buscou a presença de Deus, obteve. Com certeza, não tenha dúvida. É Ele sempre assim. enviou, nosso Deus, um anjo de Deus. Atos 10, 13 está escrito assim: certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio, chamou pelo nome, não é? Aí eu escrevi aqui um adendo sobre isto. Cornélio, o centurião romano, era um gentil, vamos explicar daqui a pouquinho esta palavra, temente a Deus. Ele não era um judeu, mas demonstrava grande respeito e reverência pelo Deus dos judeus, praticando a oração e a caridade. Cornélio e sua família haviam se convertido ao judaísmo, tornando-se prosélitos antes de se tornarem cristãos. Eles tinham uma certa afinidade ali, não é? Uma proximidade com as leis ou com os ensinos dos judeus, não é? E lembrando também, irmãos, que aqui aparece um anjo, e na época, nós já estudamos aqui, existe um grupo lá de saduceus que não criam em anjos, certo? Continuando aqui a leitura, não é incomum, tá certo? Nas páginas das Escrituras, Deus se revelar por meio de anjos. Constantemente acontecia isto. Contudo, essa revelação se distingue de outras por conta do seu propósito, a inclusão dos gentios à igreja do Senhor. Trouxe aqui, depois desse grifado aí, desse destacado em azul, a palavra gentio em português, que se refere a pessoas não judias. É traduzido para o grego do Novo Testamento como etnos, não é? Essa palavra grega significa nação, povo ou grupo de pessoas. No contexto bíblico, etnos é frequentemente usado para se referir aos povos não israelitas, ou seja, aos gentios. Em suma, o termo gentio era usado para se referir a todos aqueles que não eram judeus, ou seja, pertencentes a outras nações ou povos. Por exemplo, nós somos gentios, não é? Aqui do Brasil, gentios. O europeu é gentil, africano é gentil, enfim, gentil é gentil e judeu é judeu. Fora os judeus, todas as nações aí são chamadas, não é, de gentil, tá certo? Ainda depois desse destacado de azul, eu escrevi aqui o versículo bíblico no Antigo Testamento sobre os gentios, que a bênção chegaria a eles, é Gênesis 12 e 3. Veja bem: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Claramente, temos aqui a inserção dos gentios, ou seja, o povo não judeu, tá certo? Vamos continuar lendo aqui. Cornélio era um homem que tinha desejo de salvação, pois mesmo sendo um gentil, era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Já lemos aí parte deste versículo. Agora, irmãos, veja bem, além disso aqui, no entanto, isso não era suficiente para salvá-lo. Veja bem que ele era piedoso, né? Ele era temente a Deus, enfim. Mas eu trouxe aqui alguns versículos para comprovar isto, que não era suficiente, algo deve ser feito. Não é só porque ele era muito bom, temente a Deus, ajudava aqueles que necessitavam. Precisava, sim, aceitar Jesus. Efésios 2:8, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. E o verso 9 de Efésios 2, não por obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, tem pessoas aí que falam, mas eu sou tão bom, eu ajudo os pobres, eu dou lá uma cesta básica.
minha salvação está garantida. Se não aceitar a Jesus como Salvador, não tem como ser salvo. O próximo slide, ainda sobre a visão de Cornélio, está escrito aí. Ele precisa ouvir acerca da mensagem da cruz e o anjo de Deus estava ali para instruí-lo a como fazer. Não é? Temos aí Atos 10:4. Um anjo aparece a Cornélio. Agora mande alguns homens. É interessante, pastor, que aqui tem uma colocação. O anjo poderia até pregar, anunciar para Cornélio. Não foi o caso, porque Atos 4:10, veja bem, ou melhor, Atos 10:4 diz assim, um anjo aparece a Cornélio, e o Atos 10:5, agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro. E o verso 6, este está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem em sua casa, tem uma casa junto ao mar. Ele dirá o que deves fazer. Orientação do anjo a Cornélio. Veja bem, uma colocação que eu quero fazer aqui, o anjo não pregou o evangelho para o nosso querido Cornélio, que é o assunto de hoje. E tem aí depois esse último parágrafo, não sendo a pregação do evangelho missão para um anjo, Cornélio foi instruído a chamar o apóstolo Pedro para fazer isso lá em Atos, né, capítulo 10 e o versículo 22. Agora, tem uma colocação que eu quero fazer, que alguns fazem uma interpretação equivocada, de 1 Pedro capítulo 1, verso 12, sobre essa questão anjo pregando o evangelho. Veja bem o que está escrito na Almeida Revista e Corrigida, é uma curiosidade. O versículo diz assim, aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, vírgula, para as quais coisas os anjos desejam bem perscrutar. Em outra tradução diz atentar. E alguém equivocadamente diz, está vendo aqui? Os anjos querem, desejam pregar o Evangelho. Mas qual é a colocação desse versículo? Eu trouxe aqui, os anjos não são descritos como querendo pregar o Evangelho, mas sim como demonstrando grande interesse em entender os mistérios da salvação revelados aos humanos. Essa palavrinha aqui, os anjos desejam bem atentar é observar com cuidado, é estar atento. A história da redenção, pastor, é tão linda, tão interessante, que até os anjos estão interessados no decorrer, tudo que vai ocorrer para a salvação do homem através de Jesus Cristo. Portanto, pelo menos aqui no contexto da igreja, anjos não pregam o evangelho, tá certo? Muito bem, irmãos. O texto de Atos capítulo 1, capítulo 10, os versículos 1 e 2, fala de Cornélio, que era um centurião da corte chamada italiana. No material de apoio, nós significamos o nome de Cornélio, que isso tem a ver com o conteúdo da lição e também com o que lhe aconteceu. Nós também significamos ali a palavra centurião, né, que é o líder de um grupo, de um destacamento do exército romano, que constava de 100 soldados, mas nós destacamos a responsabilidade, o reconhecimento, a hierarquia, a importância e a representação em diversas fontes para um centurião. E também significamos a corte italiana, está bem caracterizado no seu material de apoio, para que você possa entender quem era Cornélio, qual era a sua função como centurião e o que era a corte romana da qual ele, como centurião, como chefe, não é, de 100, fazia parte. Isso tudo está no seu material de apoio, que você pode fazer download lá na nossa plataforma de cursos online do CETADEB. Tópico primeiro ainda, e o subponto agora, o segundo fala da experiência espiritual de Pedro. Assim como aconteceu com Cornélio, Pedro também teve uma revelação. Atos 10:10 diz o seguinte, e tendo fome quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. Entendeu como é? Pedro teve uma experiência espiritual com uma visão e também uma revelação divina. E a revelação que ele teve deixou Pedro, um judeu,
não é, perplexo, porque diz o texto do versículo 11 e 12, e viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas vindo para a terra, no qual havia todos os animais, preste atenção nisso, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Aleluia! Deus sabia desse impacto que essa revelação provocaria na vida de Pedro, bem como da missão que ele, o apóstolo Pedro, realizaria na casa do gentil Cornélio. E também que esta visão, bem como o trabalho que ele faria na casa de Cornélio, iria mexer profundamente nas convicções do apóstolo Pedro. Por isso, por meio desta experiência espiritual, você vai observar que Deus estava preparando o próprio Pedro para aquilo que ele viveria no momento seguinte, ou seja, quando chegasse na casa de Cornélio, que era um gentil. Pedro levaria as boas novas do Evangelho a um povo que, para ele, estava excluído do plano salvífico de Deus. Pode falar. Só um adendo interessante, que eu já vi algumas colocações, ele viu um lençol, mas é um vaso, veja bem, é um vaso como se fosse um lençol, então é um vaso. Era um vaso. Não era um lençol propriamente O texto está bem claro. Bem claro, aí, é o 11. No versículo de número 11, aí viu o céu aberto e descia um vaso, como se fosse um grande lençol arado, mas era um vaso. E aí, essa experiência, então, teve essa característica, preparação. Aleluia. Às vezes nós vivemos, não é? Vivemos experiências no nosso dia a dia com Deus e na nossa fé, e às vezes nós ficamos perplexos também por não entendermos o que é que aquilo tem a ver conosco, ou o que é que aquilo quer dizer para nós. Mas nós devemos também entender que existem as preparações de Deus, como esse exemplo aí que nós estamos vendo. Ele sentiu o caráter excepcional dessa revelação e achou por bem de levar consigo Aleluia. outros 6 irmãos judeus naquela missão. Na verdade, o Pedro estava se resguardando de possíveis acusações posteriores, porque ele, um judeu, estaria dentro da casa de um gentil e sabe-se lá o que é que aconteceria. Como a visão de Deus já estava notificando para ele o que mais ou menos aconteceria, ele falou, quer saber de uma coisa? Eu vou levar 6 testemunhas comigo. Esse é o caminho. Ele não foi Nunca só. sozinho. Na verdade, a obra do Senhor nunca foi só. Quando o Senhor Jesus chamou os 12, ele primeiro comissionou aqueles 12, e todos eles foram de 2 em 2. Depois, posteriormente, ele comissionou outros 70, e sempre enviando de 2 em 2. Nunca você vai poder ir só, porque você não sabe exatamente onde você vai estar. Se você é um homem, não é? Sexo masculino, você pode chegar em uma residência para fazer uma visita e estar ali uma mulher sozinha, sem ninguém acompanhando, e você não vai poder ficar dentro da casa de uma mulher sozinha, você sendo homem. Isso não é nem prudente, além de ser uma indecência, mas tudo bem. A gente sabe que isso acontece, mas é completamente errado. Você tem que estar sempre com testemunhas, com pessoas junto, nunca só. Veja o texto de Atos 10 e 23, tem este relato dizendo assim, então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte, foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. Isso está em Atos 10 e verso 23, mas nós temos a referência também de Atos 11 e versículo de número 12, que diz assim, e disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando, e também estes 6 irmãos foram comigo, e entramos na casa daquele varão. Ele aqui está relatando o fato de que esteve na casa de Cornélio e realizou inclusive o batismo da sua família. E isso também, meus irmãos, vai ser assunto debatido e apresentado quando vai acontecer o primeiro concílio da igreja, Atos capítulo 15, e o verso de número 7, o texto diz assim, e havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes, varões irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Então você vai observar aqui que o Pedro, na verdade, ele se resguardou desta situação.
Agora vamos lá para aquilo que nós temos aqui de comentário a respeito desse tema. A visão que ele teve enquanto orava, Pedro ficou com fome e ele passou então a ter esta visão. Viu um grande lençol que descia do céu, com animais puros e impuros, e ouviu uma voz que dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. O símbolo é claro, assim como Pedro rejeitava os animais impuros pela lei, ele rejeitava também a aproximação com os gentios. Aleluia! Mas Deus responde: não faças tu comum ao que Deus purificou. Aleluia. Aleluia. Veja o impacto que isso traz para nós. Essa revelação não se trata apenas de alimentos, mas do plano redentor. Ou seja, os judeus não seriam mais considerados nem impuros e muito menos excluídos. Aleluia. É a confirmação prática de Efésios 2 e versículo 14. Efésios 2, versículo 14 diz assim, porque ele é a nossa paz, o qual também de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio. Foi assim que o Senhor Jesus fez. Agora, quando nós falamos aqui dessa questão da prudência de medo do apóstolo Pedro, que levou os irmãos com ele, não é? Mostra o peso da sua decisão. Pedro já estava, digamos que prevendo que ele teria alguma resistência quando retornasse a Jerusalém, não é, pelo fato de estar na casa deste centurião, que era um gentil. E nesse sentido, então, ele teve discernimento e levou consigo as testemunhas, porque quem faz a obra de Deus precisa ter discernimento também. A aplicação que nós temos, meus irmãos, neste tópico é, assim como Pedro foi preparado por meio de uma visão e também por meio da direção que o Espírito Santo lhe deu, a igreja de hoje precisa desta sensibilidade espiritual para compreender que o Espírito Santo de Deus está agindo além dos nossos paradigmas, além dos nossos modelos, além daquilo que está aí estabelecido. Este é o agir de Deus, falando aqui dessa experiência espiritual que Pedro teve. Agora, vamos para o tópico 1 e subponto 3, a urgência da pregação do Evangelho. Pastor Adovils. É o último subponto, né, desse tópico 1, a urgência. É urgente, né? Nós sabemos disso, a igreja tem conhecimento disso, né? Deus ainda pode revelar a alguém o seu plano salvífico de forma sobrenatural, sobre-humana ou excepcional, inclusive usando anjos eleitos, como fez na casa de Cornélio. Contudo, essa não é a maneira usual do Senhor trabalhar, não é mesmo? A partir da verdade bíblica de que Deus quer salvar a todos. 1 Timóteo 2 e 4 diz lá que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Veja aí a abrangência da salvação, não é? Através de Cristo. Ele morreu para salvar toda a humanidade, aquele que o reconhecer como único e suficiente Salvador, não é? A igreja deve levar adiante a grandiosa missão de pregar o Evangelho a toda a criatura. Texto muito conhecido, Marcos 16 e 15, disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem as boas novas, o Evangelho, a todas as pessoas. Veja bem, a todos. Não existe acepção de pessoas, conforme nós estamos vendo aqui nesta lição, não é mesmo? Agora, Paulo afirmou que Deus achou por bem salvar os que creem por meio da pregação, não é mesmo? 1 Coríntios 1 e 21 diz lá, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Porque é interessante, né? Como alguém pode falar, Jesus morreu por você, não é? Morreu pela humanidade, ainda sendo pecadores. Isso para quem está aí somente dominado pela razão humana, ele não entende isso. Isso é loucura. Com certeza não. Onde já se viu, isso é loucura, não é? Mas nós devemos pregar, não é? Isso é loucura para eles, mas para nós é salvação, tá certo? Então devemos, portanto, pregar.
E temos aí, não é preciso ninguém ficar esperando um anjo comissioná-lo a pregar o evangelho. Deus já fez isso. Agora veja bem, nós que somos salvos, é claro, através da pregação do evangelho, vamos ganhar outras pessoas para o reino de Deus. E é interessante que eu me lembrei desse de fato, ninguém deve ficar esperando um anjo. E acontece nas igrejas quando alguém está querendo, por exemplo, ser consagrado ao presbitério. Eu costumo falar ao presbitério, ao diaconato, enfim, qualquer uma das posições da hierarquia da igreja. Tem gente que fica sentado esperando alguém chegar e falar, oh, você tem que fazer o trabalho de um diácono. Quando uma pessoa é consagrada, já está exercendo o diaconato, por exemplo. A igreja só reconhece, só reconhece o ministério. Tem alguém, acho que está esperando um anjo, ou você tem que fazer isso. Então, faça a obra de Deus independentemente de título, e isso é muito interessante, não é? Agora, não espere também um anjo comissioná-lo, né? Deus já fez isso e vamos adiante. Nós sabemos a obrigação que temos de pregar o evangelho a toda criatura. Muito bem, o anjo abriu uma porta. Exato. Mas a responsabilidade de proclamar o evangelho, a salvação, essa é de homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, não é? Veja que, exemplificando aqui, aquela menina de 9 anos de idade que estava enfiada dentro da casa de Naamã, não é? Ela foi o canal de Deus para a cura do Naamã. Você entendeu como é? Existem meios, é só a gente decidir que vai fazer e aí acontece. Cornélio buscava a Deus, mas precisava ouvir do evangelho para ser salvo. Pedro, embora apóstolo, precisou ser transformado, aleluia, em sua visão de mundo para poder aceitar os gentios. E assim nós temos muitos obreiros hoje que também estão precisando transformação de entendimento, renovação de entendimento, assim como nós temos na Bíblia, em Romanos, né, capítulo 12, diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Foi exatamente esta renovação que o apóstolo Pedro experimentou. E aí ele passou a entender que a salvação ela é universal. Deus deseja alcançar todos. Nesse sentido, entendemos também Aleluia. Que a pregação ela é urgente. Deus salva por meio da pregação da palavra. Aleluia. Deus ele revelou o seu plano de salvação a Cornélio e também preparou Pedro para anunciar o evangelho aos gentios. Com isso, encerramos aqui o tópico 1º da lição e você é convidado a não sair daqui. Nós já vamos voltar na sequência e a aula está imperdível. Retornando aqui, meus irmãos, nós vamos falar sobre a salvação dos gentios. Até mais. Acabei de receber uma notificação de infração, multa porque não obedeceu à lei. E assim, meus irmãos, é você que também não estuda a palavra de Deus. Você acaba errando, pecando por não conhecer a palavra. Então, o que você está esperando para vir se matricular, para ser aluno do CETADB e com isso conhecer a palavra de Deus e viver uma vida debaixo da bênção do Senhor? Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. Agora, a respeito da multa, quem fez a infração vai pagar o preço. Tópico 2, meus irmãos, a salvação dos gentios. Você que chegou agora, seja muito bem-vindo para estar conosco aqui nesta pré-aula da lição, a de número 11 do CETADB. Vamos lá? A pregação aos gentios. Pastor Adovilson, já o subponto 1º aqui deste tópico 2º da lição. Muito bem, o tópico 2 é o subponto 1. Pedro recebeu a missão de pregar para Cornélio
e sua casa, Atos 11, 14. Lembrando, pastor, que Pedro, ele deu início aí, mas o apóstolo Paulo é chamado, não é? O apóstolo dos gentios, não é? Então, quem pregou, na realidade, para os gentios, abrindo igreja para várias nações do território conhecido na época, foi o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Tem aí uma referência, Atos 11 e 14, mas eu quero ler o 13 também. Atos 11 e 13. Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera: mande buscar em Jope o Simão chamado Pedro. E o versículo 14, ele lhe dará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos os da sua casa. Reforçando aqui que o anjo não pregou, quem pregou foi o nosso querido Pedro aí, não é? Então a sua pregação é totalmente centrada em Cristo, ou seja, cristocêntrica, sempre apontando para a cruz do Calvário. Eu trouxe aqui um adendo sobre isto. Uma pregação genuína da Bíblia é cristocêntrica, ou seja, centrada em Jesus Cristo. Isso significa que toda a mensagem bíblica, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, aponta para a pessoa e obra de Jesus Cristo, como o centro da revelação de Deus e da salvação da humanidade. Aliás, até pregações que são ali usados textos do Antigo Testamento, né, devem estar aí convergindo em Jesus, né? Aliás, todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Os 39 livros do Antigo Testamento aponta para o nosso mestre, não é mesmo? E da sua obra, da obra que ele iria realizar para a salvação do mundo. Vamos continuar aqui a leitura. Assim podemos perceber alguns eixos principais que sua mensagem percorria, né? Aí, ó, primeiramente, Deus ama a todos. Atos 10 e 34. Na versão Almeida Corrigida Fiel, diz assim: e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, porque ele ama a todos. E é bom que o professor explique essa questão. O que é a acepção de pessoas? A acepção de pessoas refere-se a tratar alguém de forma desigual, baseando-se em critérios como riqueza, aparência, status social, entre outros. Ou seja, o nosso Deus, ele não trata ninguém fazendo a acepção. Ou seja, a salvação é para todos, tá certo? E tem uma continuação aqui nesse slide: todas as pessoas, quer judeus, quer gentios, são objetos do amor de Deus. Glória a Deus. Agora temos aí também uma outra colocação. Em segundo lugar, Deus quer salvar a todos. Então, primeiro, Deus ama a todos, e agora Deus quer salvar a todos, não é? Temos aí um texto também aí, uma colocação. Deus não somente ama a todos, mas quer salvar a todos. Pedro agora reconhece que a salvação não é apenas para os judeus que guardam a lei, mas também para todo aquele que em qualquer nação o teme. E eu trouxe aqui um versículo para corroborar com isto que está sendo dito. Romanos 1,16, na Almeida Corrigida Fiel, diz lá: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O grego aí está envolvendo o gentil, primeiro judeu e também do grego, né? O outro slide também ainda, pastor, continua com a pregação dos gentios, diz lá: em terceiro lugar, Cristo é o Senhor de todos. Então veja bem, ele ama a todos, quer salvar a todos, e agora ele é o Senhor de todos. Atos 10 e 36. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Trouxe aqui uma colocaçãozinha, Senhor de todos. O que significa isso? Significa que Jesus tem autoridade e domínio sobre todas as pessoas, sem distinção de raça, nacionalidade ou condição social. Essa mensagem é uma declaração de inclusão e universalidade do Evangelho, mostrando que a salvação oferecida por Jesus é para todos os que creem, tá certo? Então esta é uma colocação aí. Cristo é o centro do Evangelho,
Ele é o eixo em torno do qual todas as bênçãos espirituais se encontram. Estar em Cristo é estar salvo. Não estar em Cristo é não estar salvo, porque a salvação só por Jesus Cristo. Muito bem, os versículos 34, aí esse ponto, né, está oscilando sobre o versículo 34, 35, 36 e também Atos 11 e 14. Quando o texto fala de que ele é o Senhor, o texto aí é Kyrios. Kyrios não é a palavra grega que indica autoridade suprema, né? Ele é Senhor, Kyrios, é o que está em Atos 10, versículo 36. Mas no versículo 35 tem algo interessante, diz assim, ó, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação, veja aí, qualquer nação. Aleluia. Esta palavra qualquer que está aí mostra exatamente o caráter universal do Evangelho. Não há nenhum tipo de restrição com relação à etnia, né, nacionalidade, nada disso. A salvação, ela é em Jesus, e aí você vai observar que ela é inclusiva e não seletiva. Não é só para judeus, selecionou um povo, não. Ela é inclusiva, é para todas as pessoas, sim, conforme diz o texto aqui, em qualquer nação. Aleluia. A salvação ela é universal em oferta, mas particular na recepção. Só é salva a pessoa que crê e se arrepende. Aleluia. A igreja deve proclamar uma mensagem centrada em Cristo e não em barreiras culturais ou ainda pautada por dogmas, por ensinos humanos. O Espírito Santo confirma, quando a pregação é cristocêntrica, ele confirma esta mensagem com sinais e também com a operação dos dons espirituais. Onde Cristo é exaltado, o Espírito Santo opera com poder, como nós temos o texto aqui relatado, Atos capítulo 10 e o versículo 44, dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Se a mensagem é cristocêntrica, pode ter certeza, o Espírito Santo vai confirmar o que está sendo dito. Esse foi o subponto 1, falando sobre a pregação aos gentios. No subponto 2, nós vamos falar a respeito da conversão, porque se há pregação, existe conversão. A mensagem da cruz, ela é um chamado ao arrependimento. Atos 10 e versículo 43 diz assim, a este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Todos os que arrependidos creem em Cristo serão verdadeiramente, de fato, perdoados e, portanto, serão salvos. Na sua soberania e também na sua graça, Deus havia incluído no seu plano de salvação todos os não-judeus, os gentios, conforme já explicado pelo pastor Adovilso, mas desde que se arrependessem e que professassem o nome de Jesus Cristo. Ninguém é salvo à força, está aí na sua lição. É preciso crer em Cristo para receber a salvação. Não é imposição, não é? É assim que é, não é imposição. Tanto judeus quanto gentios necessitam se arrepender para que possam ser salvos. Agora, os judeus, eles acreditavam que o privilégio da salvação era a exclusividade deles e que, portanto, os gentios, no caso, os não-judeus, estavam excluídos. O Criador, conforme você pode ver na sua lição, ele havia mostrado que isso era de fato um erro. E a Bíblia, especialmente nesse episódio, está deixando isso com maior clareza para nós. Posteriormente, você vai verificar que os judeus convertidos receberam maravilhados que Deus, ou reconheceram, né, que o nosso Deus, por meio do arrependimento, havia aberto a porta da fé para os gentios. Veja Atos 11 e o versículo 18 diz assim, ó, e ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Aleluia! Portanto, ele salvou os gentios que demonstraram fé em Jesus e se arrependeram de seus pecados. É o relato de Pedro aqui,
quando ele está justificando, né, diante da igreja em Jerusalém, o que havia acontecido nessa sua visita missionária à casa de um não-judeu, um gentil, chamado Cornélio, ali na região de Cesareia. Agora veja aqui, meus amados irmãos, o chamado que nós temos aqui de Pedro, não é? Pedro declara assim, ó: dele todos os profetas dão testemunho de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. O verbo grego aqui é metanoeo, que é arrepender-se, significa, a gente fala no portuguesão assim, ó, metanoia, que significa mudar de mente, mudar de direção. A conversão dos gentios não é uma mera adesão cultural, mas uma transformação radical pelo Evangelho. Aleluia. O perdão, aphesis, o termo grego, significa libertação, cancelamento de dívida. Assim, a conversão é uma experiência libertadora que traz reconciliação com Deus. E a igreja, meus irmãos, reconhece esse trabalho. Quando eu li aqui o texto de Atos 11 e 18, a igreja de fato reconheceu que Deus havia aberto portas de salvação e de arrependimento também para os gentios. Os judeus convertidos, diante do relato que Pedro havia feito, eles exclamam o que eu li em Atos 11 e o versículo 18, o que mostra que o arrependimento não é mérito humano, mas é um dom gracioso de Deus, concedido a todos aqueles que creem, a todos os que creem, porque há pessoas que não creem, não se arrependem e dizem que são filhos de Deus. Olha, João 1 e o versículo 14 diz que para ser filho tem que crer em Jesus, e esse crer, ele não implica apenas o acreditar, mas o viver de fato andando nas pisaduras de Jesus. A conversão dos gentios, que nós temos esse relato aqui em Atos 10 e a confirmação em Atos 11, não é? Ela nos mostra que havia um desafio à mentalidade judaica, que até aquele ponto era exclusivista, mostrando que a salvação não é monopólio da nação de Israel, do povo judeu, mas é uma oferta universal. E falando sobre a universalidade da salvação, no material de apoio tem anotado para você isso aqui, ó. Tanto judeus como gentios necessitam igualmente de arrependimento. Não há salvação por herança étnica ou cultural. Todos precisam se dobrar diante da cruz de Cristo. A salvação, ela se faz cristocêntrica. Deus ama a todos, deseja salvar a todos e oferece tudo em Cristo. Sem Cristo não há salvação, conforme já disse no início. A conversão, ela se dá pelo arrependimento e fé, não por obras da lei, nem por herança étnica. E encerrando, o Evangelho é universal em alcance, mas pessoal em aplicação. Só quem crê e se arrepende experimenta a vida eterna. Vamos encerrar o tópico 2. A mensagem de Pedro mostrou que todos, judeus e gentios, são chamados à salvação pela fé em Cristo, sempre em Cristo. Aleluia! Aleluia. Vamos fazer mais um intervalo e na sequência vamos retornar aqui. Quando nós retornarmos, o tópico será o 3º e vamos falar sobre o Espírito Santo que foi derramado sobre os gentios. Já voltamos, fica aí! Muito bem, meus irmãos, eu tenho recebido muito a pergunta assim: como é, pastor, que eu consigo ser um bom líder? Ter vontade é suficiente? Eu digo que ter vontade é importante, mas não é tudo. Você precisa se qualificar e se preparar. E é nesse sentido que nós, através do CETAD, entramos em cena, porque nós preparamos para você as melhores opções de curso, tanto de teologia básico, médio e avançado, quanto cursos para formação e capacitação ministerial. Então são materiais didáticos que farão com que você consiga desenvolver as suas
suas habilidades, potencializando assim o seu aprendizado e fazendo com que você consiga exercer o ministério de liderança com eficiência, com eficácia. Nesse sentido, então, procure a nossa secretaria e verifique como você consegue ser aluno do CETADB ou mesmo como você consegue implantar uma turma, um núcleo aí na sua igreja. Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. Meus irmãos, o tópico agora é o 3, e o assunto é o Espírito Santo derramado sobre os gentios, e o pastor Adolvilson já está com a palavra. Vamos lá. É o último tópico, não é mesmo? Vamos adiante então, meus queridos irmãos, agora com o tópico 3, o subponto 1, o Espírito prometido, com E maiúsculo, claro, né? O batismo do Espírito Santo é experimentado pelos gentios na casa de Cornélio, Atos 10, 44 ao 46. Vamos ler. É importante que o professor leia, né, para a sua classe. Atos 10, 44. Enquanto Pedro ainda falava, ou estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. E o 45 de Atos 10. Os judeus convertidos que vieram, né, com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. E o 46. Pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus, não é? E a seguir Pedro disse, então tem uma colocação aqui no versículo 46, agora queridos, veja bem, falando em línguas estranhas, e é interessante isso aqui, eu trouxe aqui, fiz uma colocação, falar em línguas, esta manifestação repentina do poder do Espírito Santo sobre os gentios, incircuncisos, que eram os gentios, não é? Foi provavelmente necessária para convencer Pedro e os 6 irmãos da circuncisão de que Deus havia aberto a porta para os gentios. Era a prova de que um Pentecoste gentil havia ocorrido, e Pedro usou eficazmente em sua defesa em Jerusalém. Nós vemos lá, Atos 11, 15, que está escrito assim, quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós no princípio. É interessante que 10, 44, 46, houve o relato, o acontecimento. Quando ele volta para Jerusalém, ele está reunido ali no capítulo 11 de Atos, e ele vai explicar para os irmãos. Até houve ali uma certa colocação, mas será isso? Será possível? Aí ele convencendo aí os irmãos da circuncisão, não, realmente ocorreu. Ali foi uma repetição do dia de Pentecostes, né, que houve na casa de Cornélio, momento em que Pedro explicava à igreja em Jerusalém a importância da descida do Espírito Santo também sobre os gentios. Veja bem que maravilha, né? Anos mais tarde, voltando aqui para nós, bom, foi um dos fatos mais marcantes, voltando aqui para o slide, que aconteceu nos dias da igreja primitiva. Anos mais tarde, durante o primeiro concílio da igreja em Jerusalém, né, temos aí, Pedro faz referência a esse fato como sendo uma das promessas feitas por Deus aos gentios, Atos 15 e o versículo, eu trouxe aqui o versículo 7, o versículo 7 diz lá, depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu a ele, irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. E temos aí também o versículo 8, Deus que conhece os corações demonstrou que os aceitou, os gentios, não é? Dando-lhes o Espírito Santo como antes nos tinha concedido. E o versículo 9, ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações aí pela fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos aqui já partir para o terceiro parágrafo. Assim, o recebimento do Espírito Santo incluiu a experiência pentecostal do batismo no Espírito Santo. Era a bênção de Abraão feita aos gentios. Temos uma colocação aí, Gálatas 3:14. Isto para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios,
para que recebêssemos a promessa do Espírito Santo mediante a fé. Gálatas 3:14 está mencionando, não está na lição, Deuteronômio 21 e 23. Não deixe o corpo no madeiro durante a noite, enterre-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Não contaminem a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança. Vamos entender isto. O paralelo entre Gálatas 3 e 14 e também o Deuteronômio 21 e 23, que ao assumir a maldição da lei, Jesus quebrou o jugo da escravidão aos ritos judaicos para todos, incluindo os gentios, libertando-os para receber o Espírito Santo pela fé. Então, isto está liberto da lei. Inclusive, alguns dos judeus, não, eles devem ser circuncidados. Aí entra aquela discussão. Não, eles não precisam, porque já foram aí batizados no Espírito Santo, confirmando que Deus tem um plano especial também para os gentios, né? Voltando para cá, Pedro já havia dito, citando a profecia do profeta Joel, que está lá, muito conhecido esse texto, né? Joel 2:28, e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos, gentios, tá certo? Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, e os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Voltando aqui, que o batismo no Espírito Santo era uma promessa de Deus a toda a carne, Atos 2:17, que está aí uma repetição aí de Joel, capítulo 2, verso 28. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, e os jovens terão visões, e os velhos terão sonhos. Então temos esta promessa de Deus, do derramamento do Espírito Santo, entre outros textos que nós encontramos aí no Antigo Testamento. Ainda sobre este assunto, o Espírito Santo, no próximo slide, o tópico 3, o subponto 1, a promessa, portanto, não se limitava mais aos judeus, nem tampouco uma classe especial, reis, profetas e sacerdotes, mas a todos quanto nosso Deus chamar. Atos 2:39 diz lá, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe e para todos quantos o nosso Senhor Deus chamar. Pois a promessa é para vocês e para os seus filhos. O termo aqui, para vocês, de Pedro, refere-se claramente aos judeus. Pedro estende a promessa também para os filhos dos judeus e para todos os que estão longe. Aqui Pedro usa uma frase que fala dos gentios que eram considerados distantes de Deus. E também temos uma outra colocação nesse versículo de Atos 2:39, todos quanto o Senhor Deus chamar. O Senhor Deus chama homens de todas as nações, em qualquer lugar, sejam judeus ou gentios, mas aqueles chamados ainda devem pessoalmente. Existe o chamado, mas estes devem pessoalmente, por um ato de sua própria vontade, invocar o nome do Senhor, tá certo? Ele chama, mas tem que ter o desejo na alma de se achegar diante de Deus. Eu e você, que está aí no slide, e todos os que creem em Cristo, somos contemplados com esta promessa de Deus e somos testemunha ocular disso. Jesus batiza no Espírito Santo. O Espírito prometido, irmãos, ele sai do privilégio à universalidade, não é? Porque antes apenas alguns, os profetas, os reis e os sacerdotes que eram visitados pelo Espírito Santo. Mas agora você percebe que em Cristo essa promessa foi democratizada, né? Esse texto de Atos 2:39, que o pastor Adolfo mencionou, ele diz que a todos quantos Deus chamar. Aleluia. A todos quantos, né? E aí estamos nós aqui, eu e você também. Agora, o Espírito foi prometido, o que nós acabamos de ver nesse subponto 1, mas ele também foi recebido. E o subponto 2 trata exatamente a respeito disso. Como vimos, logo após os gentios terem recebido a palavra de Deus,
Atos capítulo 11 e o versículo 1, isto é, quando eles se converteram à fé cristã, o Espírito Santo foi derramado sobre os crentes gentios de Cesareia. E o texto daí, Atos 10, o versículo 45, que se completa também com o 46, que diz assim: e os fiéis, que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e a magnificar a Deus. Esse derramamento do Espírito Santo que aconteceu na casa de Cornélio veio acompanhado pela evidência física do falar em outras línguas e também por expressões de louvor, que aparece aqui como um padrão já aceito pela comunidade cristã, porque o texto do versículo do capítulo 10 e verso 46 diz que eles ouviam o povo falar tanto em línguas como a magnificar a Deus. Aí nós temos comentários que são importantíssimos que sejam ampliados e emitidos aqui. Está no seu material de apoio que você vai fazer download. Acesse lá o portal de cursos online do CETAD, a aba da EBD, e o arquivo vai estar disponível para você. O espírito dos judeus, ou o espanto dos judeus que eram crentes, eles se maravilharam. O verbo aqui, maravilhar, traduz o grego existeme, que significa ficar fora de si, em êxtase, estupefato. O acontecimento foi tão inesperado que abalou as convicções judaicas de exclusividade. É como alguém vai dizer assim, eles ficaram de cara. Falou, rapaz, não é que o gentio também recebe do mesmo dom que nós recebemos anteriormente? Esse foi o espanto, aleluia, o maravilhar que você tem aí na palavra de Deus. A evidência pentecostal, que é essa que está em 10:46 de Atos dos Apóstolos, assim como em Atos capítulo 2 e versículo 4, assim também como em Atos 19 e versículo 6, Atos 2 e 4 é um texto que os irmãos certamente se lembram, do derramamento do Espírito lá no Pentecoste, mas o texto 19:6 pode ser que você não se lembre. O texto diz assim, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Aleluia! Então você tem aqui esta evidência pentecostal, tanto nesse texto aqui de 10:46, quanto em Atos 2 e 4, como também em Atos capítulo de número 19 e o verso de número 6 que eu acabei de mencionar aqui, está evidenciado que o falar em línguas estranhas é um sinal externo do batismo com o Espírito Santo. E é, na verdade, a primeira evidência, a evidência física inicial desta promessa recebida por alguém. Então vamos ver aqui uma ordem teológica para isso. Primeira questão, ouviram a palavra. Isso fala de fé e conversão. Ouviram a palavra e o que produziu de ouvirem a palavra foi fé e conversão. Logo em seguida, receberam o Espírito Santo, e o texto, Atos 10 e o versículo de número 44, e Pedro ainda dizia essas palavras, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. O Espírito Santo, então, vem sobre o povo. Isso mostra que a experiência pentecostal acompanha a salvação, mas não se confunde com ela, porque são coisas distintas. A salvação é uma coisa e o batismo com o Espírito Santo é outra. O fato é que a pessoa, para ser batizada com o Espírito Santo, precisa já haver experimentado salvação. E aqui nós temos exatamente essa ordem estabelecida. Agora, uma aplicação. O padrão bíblico confirma exatamente a nossa doutrina pentecostal clássica, que fala a respeito do batismo com o Espírito Santo, como uma experiência subsequente e distinta da conversão. E isso fica evidenciado exatamente pela evidência inicial, que é o falar em línguas. Subsequente, por quê? Primeiro, você precisa estar convertido e depois você será batizado. Se alguém, como o caso aqui de Cornélio, foi batizado com o Espírito Santo, é porque já haviam crido e estavam conversos. E aí, então, meus irmãos, o batismo do Espírito Santo aconteceu, a conversão já havia acontecido, então o que é que a gente faz agora? Batiza em água, não tem nem o que questionar. Exatamente. É assim. Simples assim, o derramamento do Espírito Santo sobre Cornélio autentica a fé gentílica diante da igreja, sem a necessidade dos rituais
judaicos. Tópico 3 e o subponto 3, pastor Adolfilson, um Pentecoste visto e ouvido. Muito bem. Posteriormente, quando questionado e censurado por outros judeus, por ter ido à casa de um gentio em Cesareia, Pedro usou a experiência pentecostal ocorrida na casa de Cornélio como argumento a favor da autenticidade da fé gentílica. Mas tem uma colocação, Pentecoste visto e ouvido. Aí eu escrevi aqui um adendo. E de repente veio do céu um ruído como de um vento impetuoso. As pessoas não sentiram o vento, viu? Mas ouviram o som. Era um ruído como de um vento, mas não havia vento. Mas o fato é que eles ouviram, não é mesmo? Então está aí, ouviram. Né? O vento, em alguns momentos, é usado como símbolo da presença de Deus. Lá no Salmo 104:3 está escrito assim: põe nas águas as vigas das suas câmaras, faz das nuvens o seu carro, anda sobre as asas do vento. Então, em alguns momentos aí, representa aí a presença de Deus, né? E o segundo símbolo aí foi o fogo, né? O fogo é um símbolo da presença de Deus. Abraão viu uma tocha acesa, Moisés contemplou uma sarça ardente. Lembra lá no tabernáculo, quando havia uma coluna de fogo? E também está escrito ali, o nosso Deus é fogo consumidor, lá em Hebreus 12:29. Ou seja, houve na casa de Cornélio, assim como houve no Pentecostes, a presença de Deus. Portanto, o símbolo do fogo é um emblema adequado de Deus e também o Espírito Santo, tá certo? Na argumentação, voltando aqui para o slide de Pedro, os gentios haviam recebido a mesma experiência pentecostal que eles haviam recebido no dia de Pentecostes, Atos 2 e 4, inclusive com a manifestação do fenômeno das línguas, tá certo? E eu fiz um adendo aqui sobre este parágrafo destacado em amarelo e vermelho. Aqui Pedro, em Atos 11, afirma que os gentios receberam a mesma experiência que os discípulos no Pentecostes, Atos 2 e 4. Ele argumenta que assim como o Espírito Santo desceu sobre os discípulos em línguas estranhas, não é? O mesmo aconteceu com Cornélio em sua casa, indicando que Deus aceita os gentios e que o evangelho é para todos. Ponto final. Em outras palavras, o Pentecostes gentílico, assim como o Pentecostes judaico, foi marcado pela experiência do Espírito, né? Em ambos os casos, foi um Pentecostes visto e ouvido, e louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, olha só que eu anotei aqui, o apóstolo ele faz um paralelo direto entre o Pentecostes judaico de Atos 2 e o Pentecostes gentílico de Atos 10. Visto e ouvido, primeiro fala de ser visto, o comportamento, a alegria e a mudança visível. Em ambos os Pentecostes aconteceram. E a questão de ser ouvido é que tanto lá, em Atos 2, quanto agora em Atos 10, o falar em línguas e a glorificação a Deus se tornou evidente. E aí o apóstolo Pedro, ele está tão somente ressoando aquilo que está narrado em Atos 2, versículo 33. Tendo ele recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. O fato de a experiência ser idêntica à de Pentecostes elimina qualquer dúvida sobre a inclusão dos gentios, que Deus deu a eles a mesma dádiva sem distinção. Olha só o que eu anotei aqui, ó. O texto fala de, assim, ó, esses que também receberam como nós. Este advérbio, como nós, não é? Pedro fazendo a comparação, katos kei remeis, no grego, ele aponta para uma igualdade de experiência espiritual. Ou seja, os gentios não receberam uma bênção menor. Não foi um espírito menor ou nada, não foi nada de menor, mas exatamente a mesma manifestação que os apóstolos experimentaram no Pentecoste. Aleluia! O Espírito foi prometido universalmente. Joel capítulo 2, versículo 28, o pastor Adolfilson já leu e mencionou esse texto aqui, cumprindo a bênção de Abraão e a profecia deste Joel que eu me refiro. O Espírito foi recebido pelos gentios com a mesma evidência física de Atos capítulo 2, quando os judeus receberam o Espírito Santo, confirmando a autenticidade da experiência. Por isso, nós apenas aqui ressoamos esta verdade
o Pentecoste, o batismo com o Espírito Santo, ele foi e é visto e também é ouvido. Tem que falar em línguas estranhas, não é? Para ser, de fato, algo do céu. Glória a Deus. Encerrando aqui, meus irmãos, a igreja hebreia precisou aprender a entrar na casa de um estrangeiro e ali reconheceu que o Espírito Santo é quem autentica a salvação. Hoje, a nossa igreja, a igreja pentecostal, e vamos falar da nossa como igreja pentecostal brasileira, deve manter viva esta verdade. Não fazemos acepção de pessoas, pregamos a todos e cremos que o Espírito Santo continua sendo derramado com poder e dons sobre aqueles que creem. O Espírito foi de fato derramado sobre os gentios como confirmação divina de que eles, os gentios, também fazem parte da igreja. Pastor Adovilson, fazendo aqui a conclusão, não é, dos nossos comentários aqui, com base nesta lição, me refiro à lição de número 11. Pastor Adovilson. Muito bem, concluindo a lição de hoje, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todas as pessoas, Tito 2 e 11. A missão da igreja na casa do gentil Cornélio mostra como o amor de Deus pode alcançar todas as pessoas, independentemente de cor e raça, que abre o seu coração à poderosa mensagem da cruz. Aqui também vemos que a fé evangélica não é algo subjetivo, mas marcada pela ação e presença real do Espírito Santo na vida daquele que crê. Muito Aleluia. bem. Amados irmãos, como nós estamos sempre buscando melhorar, não é? Sempre melhorar, então, a partir desta lição, a lição de número 11, nós vamos passar a oferecer dinâmicas que os irmãos poderão estar utilizando nas aulas para a apresentação e para a fixação dos conteúdos que estão propostos. Para esta lição, a de número 11, a dinâmica fala de portas abertas, corações abertos. No relato que está aí, no material que você vai fazer download, nós explicamos como você organiza, como você prepara e como você executa essa dinâmica com os seus alunos da Escola Bíblica Dominical para potencializar a aprendizagem, a assimilação desta lição. Muito bem. Reforçando aqui, então, se você quer fazer o download do material que nós estamos oferecendo gratuitamente, os comentários, slides e tal, é só você acessar o portal de cursos, né? A plataforma de cursos online do CETADB é online.cetadb.com.br. Você acessa a plataforma e na aba EBD você vai ter acesso gratuito a esse material, tá joia? Deus abençoe você, muito obrigado pela sua assistência, nos ajude compartilhando, não é, estas lições, dando aí notoriedade para que o nome de Jesus seja exaltado de todas as formas, não é, de todas as maneiras. Pastor Adovilson. Muito bem, Deus abençoe você, sua família, seu ministério. E nós esperamos você na próxima pré-aula, querendo Deus. Até lá, Deus abençoe a todos. A paz do Senhor a todos.